eu tenho visto Deus fazer maravilhas na vida de pessoas que abrem o seu coração para serem curadas. Deus não tem culpa das feridas que nós recolhemos, no decorrer da nossa história, que nós nos infringimos ou que outros infringiram a nós, mas Ele está sempre ao nosso lado para nos curar, se nós permitirmos. Mas às vezes a gente faz igual um cachorrinho que eu vi atropelado. Nós morávamos ali em Taguatinga Norte, na CNF 2, e era sobreloja, então a gente tinha vista para o asfalto, quando um cachorrinho ele foi atropelado. E a pessoa que ficou com dó e foi lá para poder acudir, acudir porque se ele continuasse ali, os carros iam continuar passando por cima dele, ia matá-lo, Todas as vezes que a pessoa estendia a mão para poder tocar no cachorro, ele mordia nela. Porque ele estava ferido, tudo doía, ele tinha medo. Então ele agredia a mão que procurava ajudá-lo. Não é o cachorrinho, gente. Não estou falando de cachorrinho, estou falando de mim, estou falando de você. Essa situação aconteceu de verdade. Sim. Mas não estou mais falando de cachorrinho. Estou falando de nós, que mordemos a mão que procura nos ajudar. Mordemos a mão de Deus. A gente pede a Deus para agir na nossa vida. Quando Ele começa, a gente desespera, a gente grita, a gente chora. A gente não quer que Deus tire aquilo que está fazendo mal para a gente. Estamos viciados em álcool. Às vezes o que está tornando a nossa vida miserável é aquele relacionamento, é aquela condição que nós estamos enfrentando. E a gente pede a Deus para nos ajudar a sair desse buraco. Só que quando Deus vai tirar aquilo que é o motivo da nossa angústia, da nossa tristeza, da nossa destruição, que está impedindo o nosso crescimento, a gente se volta contra Ele, a gente se revolta. Se eu soubesse que era assim, eu não tinha pedido. Desde que eu comecei a rezar e a pedir a Deus, a minha vida ela tem se desmantelado. Claro, quando a gente compra uma casa e a casa está condenada, está lá em pé, uma casa, mas é infiltração para todo lado, os alicerces estão abalados, a casa foi construída em cima de algo que não devia. Você não tem o que fazer. Você tem que desmoronar, desmantelar as estruturas doentes, enfraquecidas e perigosas, porque a qualquer momento aquilo pode desabar na cabeça da pessoa, para você construir o que é novo. A gente quer que Deus construa um novo em cima das nossas estruturas velhas e estragadas. Não funciona assim. Você vai desmantelar na sua cabeça. Ou já tem desmantelado. A gente precisa permitir a Deus, com toda a confiança, deixar que Ele remova tudo o que não presta e está fazendo mal para a gente. Se você quer isso, peça isso a Deus e depois confie. Para de reclamar daquilo que te acontece. Começa a agradecer por tudo, por tudo. Começa a agradecer por ter perdido o emprego. Começa a agradecer pela falta de dinheiro. Começa a agradecer por essa enfermidade. Mas que absurdo. Sim, senhor, sim, senhora. Porque nós dizemos uma coisa e agimos de forma diferente. Nós falamos com a boca cheia, Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Aí a gente recebe uma notícia que a gente não espera e a gente se desespera. Começa a praguejar a Deus. Começa a dar razão para aquelas pessoas que diziam: você está perdendo tempo se envolvendo com essas coisas, com religião. Isso não dá em nada. Na primeira contrariedade, a gente começa a trabalhar contra aquele que está trabalhando a nosso favor. Irmão, aceita e vai com Deus. Talvez Ele precise despir você de toda essa armadura velha que você usava para se defender, para se proteger, essa casca que está impedindo você de crescer. Tem alguns moluscos no mar, a lagosta é uma delas, que para poder crescer tem que perder a carapaça. A
carapaça é a proteção dela. Sem a carapaça, ela perde a armadura. E ela perde a armadura, né? Perde o seu instrumento de defesa e de ataque. E perde também a sua proteção. Mas não tem jeito. Se ela não perder a carapaça, ela não cresce. Porque como é que ela vai crescer dentro daquilo? A casa é pequena demais. Ela já não cabe naquela roupa. Então ela encontra um lugarzinho, ela se retira. E ela vai deixando abandonando aquela casca velha para poder nascer uma nova casca capaz de abrigá-la e permitir seu crescimento. Só que quando a gente perde essa casca, a gente fica vulnerável. Por isso a gente tem medo, por isso a gente não quer. Mas se você não passar por esse tempo de vulnerabilidade, confiando no Senhor que te protege, você não vai crescer. As situações não vão mudar. A sua oração não poderá ser atendida, porque você se tornará incapaz de receber o que você está pedindo. Você percebe? Quando nós pedimos algo a Deus, Deus nos atende, nos tornando capazes também de receber o que nós pedimos. Um pai nunca vai dar para um filho, um pai que ama e que é responsável, algo que esse filho não possa lidar, controlar, administrar. Você não vai colocar na mão do seu filho de 3 anos de idade, 4 anos de idade, um canivete aberto. O canivete é um excelente presente para você dar para um garoto de 14, de 15, 16 anos. É um presente maravilhoso para você dar para um menino. Ele vai adorar. Mas não para uma criança de 3, 4 anos de idade. Mesmo que ela peça, mesmo que ele ali pequenininho diga, o meu sonho é que o papai dê um canivete para mim, igual o dele, igual o do vovô, pode sonhar à vontade. Primeiro você tem que estar preparado, meu filho, para receber o presente. Depois o presente te será dado. Nós pedimos a Deus certas graças, que Deus precisa nos preparar para recebê-las, senão elas se tornam perigosas para nós. Pode ser a nossa destruição. Você está preparado para isso? Para se despojar? Olha, muitas vezes, nós lidamos com pessoas que, por causa das feridas que trazem, são incapazes de corresponder àquilo que recebem. Mordem a mão de Deus, que é o que eu estava lhe dizendo, mas mordem também a mão das pessoas que estão à sua volta. Sabe, eu sempre tive assim, essa abertura, essa coragem, esse desejo de ajudar todo mundo. Eu fui ficando mais esperto, fui ficando mais prudente, porque eu quero ajudar, claro, mas eu também tenho que cuidar para não me machucar além do que eu consigo aguentar. Quantas vezes eu fui ferido por pessoas que eu procurava ajudar? E a gente vai amadurecendo, sabe? Porque de início você fica ressentido, você fica triste, você fica magoado, você quer revidar o que a pessoa fez com você. Mas depois de um tempo você entende que é uma pessoa doente, incapaz de corresponder, condicionada pelas experiências que ela teve no passado. Em vez de fazer uma leitura do que aconteceu com ela para o positivo, fez para o negativo. Em vez de aprender na vida como é que não se faz com aquilo que fizeram de mal contra ela, porque o que a gente sofre, a gente aprende com o que a gente sofre, sabe? A gente aprende o que a gente não deve fazer com os outros, mas alguns, em vez de aprender com aquilo que a pessoa faz, ela se encaramuja dentro de si mesma, ela se fecha aos relacionamentos, ela se relaciona com as pessoas, mas socialmente não se relaciona em profundidade. E por isso se sente só, se sente triste. Toda solidão traz uma carga de tristeza. E às vezes a pessoa ela não percebe que ela é solitária, porque ela vive cercada de gente na superficialidade. Mas não tem ninguém que ela é capaz de trazer para a profundidade do seu ser, de se mostrar como ela é, sem máscaras, sem carapaças. Então vive sozinha, não é? Então eu fui entendendo isso
e fui aprendendo, às vezes a não chegar perto demais, porque a pessoa vai machucar a gente, mas ajudar na medida do possível. E uma coisa também eu fui aprendendo, que eu tenho o direito de ser educado até com quem eu não gosto, de ser polido até com quem eu não gosto, porque a gente não consegue gostar de todo mundo. Entende? É uma ilusão se você pensa que a palavra de Deus manda a gente gostar de todo mundo, manda a gente amar. Amar é diferente. E às vezes, de tanto você amar, você até passa a gostar. Santa Teresinha do Menino Jesus tinha no convento uma irmã que ela não suportava. Não aguentava a irmã. Mas ela tratava essa irmã com tanta doçura, que quando Teresinha ficou doente, quando a irmã ficou doente, essa irmã veio a ficar doente, ela pensava assim, quando eu morrer, o que será da Teresinha? Porque ela achava que ela era o ó do borogodó para Teresinha, sabe? Achava que Teresinha a adorava, achava que Teresinha não vivia sem ela, e Teresinha suportava. Mas se você me permite usar a expressão sem se enganar, Teresinha não aguentava aquela mulher. Ela morrer seria um alívio para Teresinha. Só que, na cabecinha dela, pela maneira como Teresinha a tratava, ela era a pessoa mais querida para ela. Então entenda bem, caridade não significa você gostar da pessoa, mas significa você tratá-la com tanto amor que ela nem percebe que você não gosta, sabe? E se o outro, às vezes, até merece uma resposta rude da sua parte, uma atitude grosseira, porque ela fez por merecer, você merece não se rebaixar, não descer aquele nível ruim, sabe? Você tem o direito de ter uma resposta limpa, uma resposta boa, uma resposta generosa, uma resposta elegante, uma resposta nobre. Porque você é uma pessoa nobre. Porque a elegância, ela é própria dos filhos de Deus. Porque quando a gente vai se convertendo, gente, a gente vai melhorando a nossa educação. Tem gente que diz, eu nasci assim, no lugar que a gente vive é desse jeito mesmo. Não, é mal educado pra caramba. E além disso ainda se justifica. Esses dias eu vi uma explanação do Isamitiba, que ele dizia assim, quem se justifica não faz. Se você quiser morrer do jeito que você está, sem melhorar uma vírgula, comece a se justificar. Não, a palavra de Deus, ela nos educa para a fineza. Ela nos diz que quem é de Deus não grita, que quem é de Deus não bate boca, que quem é de Deus não é violento, que quem é de Deus... Olha aqui, diz para mim que isso aqui não é uma aula de etiqueta, mas ultrapassa a etiqueta. Olha o que diz aqui. Assim como desejais que os outros vos tratem, tratai-os do mesmo modo. Como é que você quer ser tratado? Maltratado ou bem tratado? Quem é que quer ser maltratado, gente? Quem quiser ser maltratado precisa de tratamento. Se você gosta de ser maltratado, por favor, procure um psiquiatra, procure um médico, vá se cuidar. Porque isso tem consequências não só sobre você, mas sobre as pessoas à sua volta. Não é normal uma pessoa querer ser maltratada. E às vezes a gente vê no decorrer da vida pessoas que parece que se sentem confortáveis quando estão sendo maltratadas. Precisa de cura. Precisa resolver essa questão dentro de si. Porque qual é o normal para o ser humano? É gostar de ser tratado bem, com carinho, com respeito, com amor. E se você quer ser tratado assim, dê o primeiro passo. E trate as pessoas desta forma. E não é uma vez. Porque às vezes a gente diz assim, eu já dei o primeiro passo. Dar o primeiro passo
quer dizer você ir naquela direção e insistir. Talvez você tenha que tratar a pessoa bem muitas e muitas e muitas vezes antes dela se despertar para o esforço que você está fazendo e começar a corresponder. O problema é que a gente passa a vida inteira estragando o nosso relacionamento com os outros, sendo grosseiro, nos justificando, como eu disse, na nossa cultura, na nossa educação familiar, eu sou assim mesmo e tal. E aí um dia a gente percebe que aquilo não está dando bom para a gente, que todo mundo se assanhou contra nós. Aí a gente vê que a situação não está boa para o nosso lado, a gente muda um pouquinho e quer que todo mundo aplaude e diga: ó, veja como ele mudou. Meu amigo, você tem um caminho para poder fazer, inclusive de reparar grande parte dos males que você fez. Mas se você perseverar, o seu esforço vai ser reconhecido e não vai demorar. O resultado virá.